De nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Eu me chamo Janderson Jair. Estou aqui para trazer uma palavra que abençoe a sua vida, que esclareça você com o ensinamento da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. E hoje vamos falar sobre o poder do bom testemunho. Você precisa ter um bom testemunho. Nós precisamos ter um bom testemunho. Essa é a melhor pregação de qualquer pessoa. A nossa melhor pregação, ela não está no púlpito. Não é naquele momento onde estamos ali expondo um texto. Mas a melhor pregação é quando ninguém nos vê. É no trabalho, é em casa, é na escola, quando nós damos um bom testemunho. E com base nisso, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então Paulo aqui declara que aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, eles são uma carta de Deus. Nós sabemos que uma carta é um documento escrito com a finalidade de endereçar uma pessoa ou a várias pessoas para que seja lido, trazendo ali uma informação, trazendo ali algo importante. Então nós somos uma carta de Deus para que as pessoas leiam e vejam Cristo em nossas vidas. Interessante que Paulo diz, conhecida e lida por todos os homens. Então a nossa vida é uma carta de Deus para o mundo. Quando as pessoas olhar para você, quando as pessoas olhar para mim, ela deve ver a luz de Cristo. Eles devem ver o bom testemunho para que se abra então o caminho para poder lhe pregar o evangelho da salvação. A nossa melhor mensagem a ser pregada é a nossa vida. É com nossa conduta, é com nossas ações, é na escola onde você dá um bom testemunho, é no meio da sua família onde você dá um bom testemunho que você vai estar plantando a divina semente de Jesus. E Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2, verso 10, que o verdadeiro salvo em Cristo, ele tem que dar esse bom testemunho. É tanto que ele vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então fomos criados em Cristo para andar em boas obras, para agora, sendo salvo por Cristo, a gente poder dar um bom testemunho, através da nossa ação, através do nosso caráter, porque Deus preparou isso para todo aquele que nele crê. Então precisamos ter um bom testemunho. Como vamos ganhar vidas? Como vamos evangelizar o mundo? Como vamos ganhar nossa vizinhança se a gente não tem dado bom testemunho? Enquanto o bom testemunho arrasta vidas para Cristo, o mau testemunho pode arrastar vidas para o inferno. E eu lhe pergunto hoje, porventura você está dando bom testemunho? Quando as pessoas olham para você no trabalho, quando as pessoas olham para você dentro de casa, será que você tem sido um exemplo? Porque agora em Cristo devemos ser exemplo em toda área de nossa vida. Devemos ter um bom testemunho. A melhor pregação não é pregada em grandes eventos religiosos, mas é manifestada através da nossa vida. E o desejo de Deus é que todos nós viemos de dar bons frutos. É tanto que Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 8 diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Um discípulo de Cristo é identificado porque ele dá muitos frutos. E nisso o Pai é glorificado. Mas que frutos são esses? Deve ser os frutos bons, porque um salvo ele só dá frutos bons. Por isso que em Mateus capítulo 7, Jesus falando sobre como identificar os falsos profetas, ele traz uma informação valiosa para a gente sobre esse assunto. Mateus capítulo 7, versículo 16, diz assim: Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhe-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Então é os frutos que vai identificar, seja um falso profeta, seja um verdadeiro cristão, ou se realmente estamos andando em sinceridade com Cristo e fomos remidos pelo seu sangue. E no verso 19 diz assim, verso 18 e 19:
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então a Bíblia diz, Jesus falou em João capítulo 14, que o Pai é glorificado e a gente dá muitos frutos. E aqui Jesus complementa aquela fala dizendo que nós vamos conhecer o verdadeiro cristão ou os falsos doutores que se professam ser religiosos, os enganadores, pelos frutos. E nós devemos dar bons frutos, precisamos dar um bom fruto. Uma pessoa que deseja alcançar sua família, se você deseja alcançar seu marido para Jesus, o seu filho, você quer alcançar eles, antes de pregar, dê um bom testemunho para eles. Com base nisso, convido você a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. Olha o que é que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consiste em habitar com ela, não o deixe. Verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora não o são. Então é através da sua vida que o seu marido vai ser influenciado. É através do seu bom testemunho que o seu filho vai ser influenciado. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de ganhar alguém da nossa família, de ganhar um marido, de ganhar a esposa, de ganhar um filho, mas é porque a gente não temos priorizado ter primeiro um bom testemunho dentro de casa. Como você vai querer que seus filhos leiam a palavra, eles tenham uma vida de oração, se você mesmo não lê a Bíblia, se você mesmo não tem uma vida de oração? Pedro, falando ainda para as esposas sobre a questão do bom testemunho, ele vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Se você deseja alcançar seu marido, se você deseja alcançar qualquer pessoa para Jesus, essa pessoa também tem que ser alcançada sem palavras. Pedro aqui está falando para a mulher. Quantas mulheres nesse momento desejam alcançar seus maridos, têm pregado, têm insistido, mas têm se esquecido que em primeiro lugar ela tem que dar um bom testemunho. Talvez seu marido veja você mais tempo no TikTok, no Instagram, do que orando por ele, se alimentando da palavra. Talvez você não tenha dado um bom testemunho. Se você não tem feito isso, faça isso a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os jovens, nós jovens, temos exemplo para que possamos ter bom testemunho. E um deles, vamos encontrar em Timóteo, escrito em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos encontrar Paulo encontrando Timóteo e vendo ali a sua boa reputação. Versículo 16, capítulo 16, verso 1 em diante. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo aqui vai encontrar um jovem chamado Timóteo, e a sua boa reputação precede as suas pregações. E Paulo vê que o bom testemunho é tão fundamental que ele faz dele, de Timóteo, um discípulo seu. Então os jovens também precisam ter um bom testemunho. Os jovens precisam estar buscando a Cristo, vivendo um bom testemunho, não uma vida de escândalo, não uma vida de fornicação, não uma vida de depravação, de sensualidades, de erros, de pecado. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, sua melhor pregação é a sua vida. As pessoas devem enxergar Jesus nas suas ações e deve ser natural. Assim como é natural para uma árvore dar o seu fruto, assim deve ser natural para o cristão poder dar o bom testemunho. Que Deus possa abençoar a vida de todos. A sua melhor arma é o bom testemunho. Infelizmente, pela maioria dos evangélicos hoje, pelo mau testemunho, está sendo se fechado corações para que não possamos pregar-lhe o evangelho. Mas os tais um dia vai dar conta. Você vai dar conta do seu bom testemunho. Se sua família padecer sem Cristo e você não tiver tido um bom testemunho dentro de casa, você pode ter culpa nisso. Se arrependa. Tenha um bom testemunho. Não só pregue a palavra, viva a palavra.
Não se preocupe com pregadores que estão só pregando, mas antes não vivem. Esse é o grande problema hoje do meio evangélico. As pessoas estão olhando para os pregadores estrela, mas não estão olhando para os seus dons, mas não estão olhando para os seus frutos. É os frutos que salvam, e não os dons. Que Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.